Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência da Usiminas, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2022. Eu sou Leonardo Caran, gerente-geral de Relações com Investidores da Usiminas. To those who want to follow us in English, a free translation of the webcast presentation is available on the Usiminas IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel on the icon at the bottom of your Zoom screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na seção de perguntas e respostas do Zoom. O Q&A, ícone abaixo na sua tela. Os palestrantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nessa sessão. Esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Usiminas no YouTube. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que se identifique para que sua pergunta possa ser respondida. E para melhor fluidez, solicitamos que se limitem a 2 perguntas por participante. Solicitamos também que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a Relações com a Mídia da Usiminas pelo telefone 31 3499 8918 ou pelo e-mail imprensa@usiminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Usiminas. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Usiminas, nosso presidente, Sérgio Leite, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Alberto Ono, o vice-presidente industrial, Américo Ferreira, o vice-presidente de Planejamento Corporativo, Yoshiaki Shimada, o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, Kohei Kimura, o vice-presidente comercial, Miguel Homes, o diretor-presidente da Mineração Usiminas, Carlos Risônico, o diretor executivo das Soluções Usiminas, Ascânio Merrig, o diretor-superintendente da Usiminas Mecânica, Fernando Mazzoni, o diretor do jurídico, Bruno Paulino, e o diretor de controladoria, Julio Arroio. Inicialmente, o Sérgio fará algumas considerações, em seguida o Alberto Ono apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão de Q&A serão respondidas. Agora eu passo a palavra para o Sérgio. Por favor, Sérgio. Obrigado, Leonardo. Bom dia a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença na live de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Usiminas. Os nossos resultados, em seguida a minha fala, serão apresentados pelo Alberto. Eu gostaria de destacar o quanto nós estamos avançando com relação às nossas 10 metas ESG que nós apresentamos ao mercado no início do ano, quando da divulgação dos resultados de 2022. Estamos trabalhando intensamente e evoluindo bastante. Assinamos um contrato com a Canadian Solar para a produção de energia fotovoltaica a partir de 2025, 30 megawatts, que vão representar cerca de 12% do nosso consumo. Assinamos também a Carta de Sustentabilidade do World Steel Association, que é mais um compromisso nosso no caminho da neutralidade de carbono, da redução, da descarbonização e da minimização das mudanças climáticas ao longo das próximas décadas. Hoje, gente, para mim tem um significado muito especial, né? E, acima de tudo, de agradecimento a cada um de vocês, porque esta é a última live de divulgação de resultados que eu participo. A partir de 19 de maio, eu estou assumindo a presidência do Conselho de Administração da Usiminas, e eu queria, acima de tudo, agradecer a vocês. Nós criamos esse sistema de divulgação de resultados, primeiro em teleconferência, no ano 2000. E desde a primeira edição eu participo
de todas. Foram mais de 80, nesses 22 anos, né, foram 88 divulgações de resultado que eu participei. E, para mim, é um momento muito especial, porque é um momento de apresentação ao mercado, de prestação de conta aos nossos acionistas, aos investidores, né, e também de discussões, né, discussões ricas, discussões que tratam dos resultados da empresa, mas principalmente das perspectivas. Perguntas sempre inteligentes, formuladas, e, após a divulgação de resultados, os relatórios emitidos são sempre fonte de aprendizado e de informação para nós da Usiminas. Eu estou assumindo a minha 14ª posição numa carreira que já vai para mais de 45 anos. Eu sou, nessa posição de CEO da Usiminas, o 12º CEO da empresa, e, a partir de maio, me tornarei o 11º presidente do Conselho da Usiminas. E, para mim, gente, foi extremamente importante participar com vocês aqui desse momento especial. Durante muitos anos, eu participei de forma direta daquelas questões que são as mais, me permitam dizer, palpitantes no nosso call de resultados, na nossa live de resultados, que são aquelas que envolvem as atividades comerciais da empresa. E, para mim, foi uma experiência extremamente importante. Eu agradeço a cada um de vocês a presença, tudo aquilo que nós discutimos ao longo desses 22 anos, todo o aprendizado. Nós assumimos em 2016 a empresa num momento muito crítico, que vocês acompanharam intensamente, participaram conosco e nos apoiaram, né? Pudemos apresentar no início desse ano os resultados de 2021, os melhores resultados em 60 anos de história da Usiminas, né? E é com muita alegria que eu sigo na minha carreira na empresa, a partir de maio na presidência do Conselho, e nós vamos seguir juntos. Evidentemente, sentirei falta de estar presente aqui nesse momento tão especial de divulgação de resultados, né? Mas, acima de tudo, agradeço a cada um de vocês por tudo. Foi uma experiência de 22 anos muito rica. Gente, muito obrigado por tudo. Eu, nesse momento, passo a palavra ao Alberto, né? Nosso futuro CEO, a quem eu, de público, desejo muito sucesso e tenho certeza que ele o terá na condução da nossa empresa. O Alberto é um profissional de formação sólida, um profissional competente, né, e experiente, e que vai, sem dúvida, desenvolver um importante trabalho à frente da diretoria executiva da nossa empresa. Nesse momento, Alberto, eu passo a palavra para você para a apresentação dos nossos resultados do primeiro trimestre de 2022. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos. Obrigado pela participação e também aqui agradecer já ao Sérgio pelas nossas cordiais palavras aqui. Bom, vamos lá. Passando, então, para o resultado, no primeiro trimestre de 22, primeiro slide, por favor. A venda na siderurgia, né? Nesse trimestre, tivemos uma elevação, né, no volume total de vendas de aço de 7% e, em particular, no mercado doméstico, né, 10%. Então, passamos superior a 860 mil toneladas, tá? Em relação ao trimestre anterior, e no volume total superamos 1 milhão e 100 mil toneladas. Então, aqui, né, em relação ao quarto tri, um crescimento bastante interessante. Em termos de vendas de minério de ferro, por outro lado, aqui nós tivemos uma questão, né, do lado operacional aí, e climático, né, na mineração, né, que prejudicou principalmente a operação do mês de janeiro, né? Vocês se lembram bem, tivemos chuvas muito intensas, né, vamos dizer assim, recordes de chuva, né, do mês de janeiro, que prejudicaram aí bastante a operação, e também um pouco o ramp-up, né, do projeto de empilhamento a seco, né, de filtragem e empilhamento a seco, prejudicou um pouco a produção nesse trimestre, né, mas ainda a gente mantém o guidance para o ano, tá? Então, a intenção é de recuperar os volumes agora nos próximos trimestres. Em relação ao EBITDA, aqui já, né, lembrando que no quarto trimestre do ano passado nós tivemos aí uma série de efeitos não recorrentes, né, e contabilizados no trimestre. Então, a queda aqui, né, de 37% parece expressiva, mas depois no próximo
vamos mostrar aí que tem, né, aqui no trimestre corrente, né, no primeiro trimestre, não temos efeitos não recorrentes, então esse número é puramente operacional e é, né, de 1 bilhão 560. Em termos de lucro líquido, 1 bilhão 263, né, aqui também, aqui anotar somente, né, nesse trimestre é um efeito de variação cambial, nessa vez positiva, né, nós tivemos a valorização do real em torno de 15%, então, fora isso, efetivamente, né, um número, acho que bastante interessante. Passando para o próximo slide. Mostrando aqui, então, né, o histórico aí, dos últimos 5 trimestres, né? Então, principalmente, né, aqui, no trimestre anterior, né, o efeito não recorrente de 619 milhões, e aí, quando a gente olha, né, em relação ao primeiro trimestre, então, a queda aí já por volta dos 15%. A margem aqui de 20%, né? Uma margem aí, menor que dos trimestres anteriores, mas assim, ainda bastante significativa se você olhar os níveis históricos aí dos últimos 5, 6 anos. Passando para o próximo slide, já mostrando da siderurgia. No caso da siderurgia, então, um EBITDA de 1 bilhão e 11 milhões, né? Então, uma margem aí próxima a 15%, também menor que dos últimos trimestres, mas no nível histórico aí, em relação aos últimos 5 anos, um patamar aí razoável. Passando para mineração, aqui na mineração, embora tivéssemos impacto, né, desse volume de produção e vendas menor no primeiro trimestre, por outro lado, os preços, né, foram bastante favoráveis, então, apesar do volume menor, nós tivemos aqui, né, um EBITDA muito melhor em relação ao quarto trimestre, né, passando aí de 340 milhões de reais. Então, que uma margem aqui, né, que aí o preço mostra bastante o efeito, acima de 42%. Passando para o próximo slide, aqui no caso, soluções Usiminas, uma recuperação em relação ao trimestre anterior, né? No trimestre anterior tivemos aí uma série de efeitos não recorrentes negativos, né? E mesmo descontando isso, uma melhora expressiva, né, de 46 milhões para 67 milhões, aí, um aumento acima de 45%. Né? A margem, né, aí também retorna para um nível mais próximo dos usuários, né, uma margem por volta de 3%, né, e não essa margem exuberante que vimos aí no ano passado, que acho que foi historicamente mais elevada que observada nesse segmento. Passando para o próximo slide. Aqui mostrando já outros indicadores, principalmente, né, o primeiro, capital de giro. Tivemos um aumento, né, aí, razoável, né, no global de 900 milhões de reais, mas se quando olhamos aqui, descontando a questão, né, dos impostos a recuperar, né, quase de 1 bilhão e 100, e a composição, né, desse aumento de capital de giro, tá? Uma parte expressiva porque no primeiro trimestre, na verdade, nós tivemos uma redução expressiva dos impostos a pagar, tá? Isso acontece por causa da maneira como é feita a apuração, né, e pagamento de imposto de renda, pessoa jurídica, na nossa mineração, tá? Então, ela apura o resultado e depois, né, no final do ano, e paga, né, no trimestre subsequente. Então, no caso, por causa dos resultados, né, expressivos, recordes da mineração, nós tivemos também uma carga pesada de impostos que foi paga, né, liquidada no primeiro trimestre, e isso, né, diminuiu os impostos a pagar. Então, do lado, né, piorou, vamos falar assim, ou reduziu o nosso passivo. E aí, no capital de giro, isso, né, fez contra aí a redução, o aumento do capital de giro, né? E o outro ponto, né, aqui também teve um aumento no contas a receber, né, aí em torno de 200 milhões de reais, aí também no global, né, e aí também tem a questão do efeito preço na mineração, mas no global efeito preço. Tá? Em termos de volumes de aço, passando para o próximo slide, aqui, né, para mostrar para os senhores, né, que em termos de volumes, né, de aço, nós tivemos uma redução aí também expressiva, 10% em termos de estoques globais, tá?
chegando a um patamar, né, muito semelhante ao primeiro trimestre do ano passado, né, e com giro também muito próximo, aí, abaixo dos 60 dias. Então, num caso aí onde a gente tinha, né, uma elevação durante o terceiro e quarto trimestre, agora a gente já está num patamar aí mais próximo dos patamares usuais. Passando para o próximo slide, aqui mostrando, né, nossa posição de caixa e nosso endividamento. Nossa posição de caixa, né, 6,6 bilhões de reais, então ainda um caixa bastante forte, né, superior à nossa dívida, né, a nossa dívida aí, ela ficou, né, em 5 bilhões e 500, então tivemos uma redução aí também por efeitos cambiais, mas de qualquer forma, né, a gente ainda então com uma dívida líquida negativa, né, uma posição aí net cash aí de 1 bilhão de reais. Passando para o próximo, falando um pouco do CAPEX, né, como já acontece aí nos últimos anos, né, o primeiro trimestre ainda a gente está engrenando aí a questão do CAPEX, então ficou num patamar menor que do trimestre anterior, tá? Mas aí a expectativa ainda, né, da mesma forma como nós cumprimos o guidance do ano passado, cumprir o guidance desse ano de 2 bilhões e 50 milhões de reais, tá? Então, muito voltado aí na siderurgia, como vocês podem olhar. E, por último, nosso último slide aqui são as nossas novas, né, metas de acompanhamento aí, em temas ESG, né? E aqui, eu acho que, com exceção de que ainda está um pouco atrasado em relação ao que nós tínhamos planejado, né, todas as outras aí estão indo conforme planejamento, tá? Então, esse é o novo set de metas, né? Eu não vou passar uma por uma, tenho todo o descritivo e também no release, nosso está ali, vocês podem olhar com mais detalhes, né? Mas esse novo set de metas, ok? Muito obrigado, a gente pode passar para as perguntas. Obrigado, Alberto. Então, passamos agora à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vem do Leonardo Corrêa, do BTG Pactual, e do Márcio Farid, do Goldman Sachs. E eles perguntam, Alberto, sobre capital de giro, e o Léo pergunta que ele gostaria de explorar o consumo de capital de giro esperado no ano em antecipação à reforma do Alto Forno 3. Pode nos ajudar a quantificar o consumo? E o Márcio completa perguntando sobre a estratégia comercial para compra de placas e formação de estoque e visão de preço olhando para frente desse semi-acabado. Por favor, Alberto. Bom, eu vou falar um pouco então da questão, né, do Alto Forno 3, né, da preparação para a parada, tá? E na parte comercial, que depois eu vou passar para o Miguel, ok? Em relação à estratégia de parada, né, do Alto Forno 3, né? Então, conforme, né, já comentamos anteriormente, está mantida aí a parada conforme programado, mês de abril de 2023, tá? E o que nós estamos olhando hoje é fazer um estoque de placas aí por volta de 600 a 700 mil toneladas, né? Durante o período de parada, que é de 110 dias, ele ser consumido aí nas operações, né, de laminação da usina de Ipatinga. Esse estoque ele vai ser formado, né, aí, provavelmente mais para o final do ano, né? É ideal que a gente comece a fazer isso por volta aí de 6 meses antes, tá? Em função, né, da questão, né, de necessidade de logística e tudo mais, tá? E é a maneira como nós estamos olhando. Então, ele deve afetar, né, em termos do nosso capital de giro, mais a partir do último trimestre desse ano. Tá? Essa é mais ou menos a visão hoje. Tá? A questão comercial, passo para o Miguel. Bom dia, Márcio, Leo. Como falou Alberto, né, segundo nosso plano actual, nós temos uma parada para o relining do Alto Forno 3 em torno de 110 dias, no segundo trimestre de 2023, que representaria deixar de produzir em torno de 700.000 toneladas. Agora, logicamente, o volume a comprar de terceiros vai depender de diferentes variáveis. O nível de atividade do mercado interno ao longo desse período de parada, né, no primeiro semestre de 2023. Outra variável importante seria o nível de atividade de negócios de exportação em função da rentabilidade que a gente consiga ter nesse momento e, obviamente, o nível de estoque que a gente possa compor a partir de placa própria até o início
desta parada no segundo trimestre de 2023. Agora, nos últimos anos, na Usiminas, nós temos desenvolvido importantes números de fornecedores de placa, tanto locais como internacionais. Nós temos hoje homologados mais de 14 usinas siderúrgicas, fornecedores de placa, para atender os nossos requerimentos em termos de qualidade e volume. Nos últimos 2 anos, as compras de placas da Usiminas en fornecedores locales têm representado en torno de 85%. 85% compra local, 15% de compra de fornecedores internacionales. Lembrando que o Brasil exporta en torno de 7, 8 millones de toneladas ano. O ano passado a gente comprou 2,2 millones de toneladas, o que sumaríamos lógicamente ao nível de compra necessária para o relining da parada. E como falou Alberto também, as nossas compras para a composição dos estoques iniciariam no último trimestre de 2023. Já passando o tema do preço, que também foi comentado agora na pergunta, é importante nós entender o impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia neste mercado. Rússia e Ucrânia representam em torno do 5% da produção mundial de aço. A gente poderia falar o 5% não é relevante, mas sim tem impactos específicos más relevante en determinados segmentos y mercados. Por ejemplo, Rusia y Ucrania representan en torno de 1/3 del trade mundial de placa y representan poco más de 1/4 das importaciones de Europa. Então, o que a gente observou, logicamente, uma grande distorção e instabilidade, incerteza. Desde o início do conflicto, a partir do 24 de fevereiro, nós observamos incluso indicadores ou índices internacionais de placa, de precio de placa acima da BQ internacional, lo cual lógicamente no es sustentable en un tiempo. A partir de ese momento, obviamente, nas siguientes 2, 3 semanas, esa distorsión fue muy importante, mas lo que a gente tem observado en los últimos días es una normalización de ese balanzo de oferta y demanda de placa a nivel mundial. A gente esperaría una mayor participación potencialmente da China en ese mercado de placa y obviamente a producción de Rusia, que si bien tuvo una disminución a partir desde el inicio del conflicto, hoy está siendo absorbida por importaciones o mayores importaciones de ese producto origen para Turquía, India y a propia China. Entonces estamos observando una normalización do mercado de placa a nivel mundial y obviamente una volta a normalidades de esos índices que obviamente tienen un impacto no precio y nos costos de la cirugía a nivel mundial. Bom, nossa próxima pergunta vem do Léo Correia, novamente, do BTG. Ele pergunta sobre Cubatão. Como ficam os econômicos do business atualmente com essa inflação de preços de placa no mercado? E se o business, né, Cubatão, ficaria inviável nesse nível de preço de insumo? Por favor, Alberto. Bom, eu acho que está um pouco associado também ao que o Miguel já comentou, mas falando especificamente de Cubatão, né? Hoje, né, dentro do nosso horizonte, né, estamos mantendo, né, as operações de Cubatão, porque elas são, vamos falar assim, viáveis e rentáveis, tá? É lógico que, né, teve essa questão, né, dessa volatilidade de preços, mas que, como o Miguel já salientou, ela está voltando para vamos dizer assim, uma questão mais de normalidade, tá? E no nosso caso, de Cubatão, especificamente, mas no geral, na aquisição de placas, né, elas têm vamos dizer assim, elas são programadas, né? Então, toda vez que nós já compramos a placa, ela já está mais ou menos, né, direcionada para atendimento de certos segmentos e certos clientes com preços já basicamente definidos. Então, no momento que, né, você tem uma volatilidade desse tipo, né, pode acontecer aí a gente aguardar um pouco para ver o que vai acontecer. Mas como já está acontecendo a normalização, né, nós continuamos comprando placa, continuamos abastecendo Cubatão e continuamos colocando esses produtos no nosso cliente, né? Eu acho que nesse momento, até o momento, não tem surgido nada no horizonte que ponha em dúvida a viabilidade desse modelo de negócio, tá? Teve alguns momentos de estresse no mercado, como o Miguel colocou, mas tem que lembrar, né? Acho que esse é um ponto importante. O mundo ainda tem uma sobrecapacidade muito grande de aço, né? Então, quando você tem esses desequilíbrios, né, leva algum tempo, mas ele volta a uma situação de um novo equilíbrio.
Eu acho que é isso que está acontecendo agora. Eu acho importante complementar, Alberto, né, nesse sentido, quando a gente analisa as exportações de placas Rússia e Ucrânia, que tem a ver um pouco com a pergunta, representam em torno de 1% da produção chinesa. Então, a verdade é que essa arbitragem da China nesse mercado tem um impacto, é um impacto muito baixo em termos de ajuste de produção. A gente via observando como a China vem reduzindo produção ao longo do primeiro trimestre, mas em março y las expectativas es una leve recuperación de la producción, lógicamente para voltar a un balance de esos mercados internacionales. En relación a Cubatao, lógicamente, a gente analiza, obviamente, la rentabilidad de cada uno de nuestros negocios, ese impacto o ese periodo de alta volatilidad, o que fez fue a gente analizar nuevos negocios y salir de negocios marginales que a gente tive posiblemente en los últimos 2 trimestres. Obrigado, Miguel. A próxima pergunta, Miguel, vou direcionar para você, vem do Daniel Sasson, do Itaú, do Caio Ribeiro e do Guilherme Rosito, o Caio Ribeiro do BOFA e o Guilherme Rosito do Bank of America, todos dois, e o Thiago Lofiego, do Bradesco BBI. Tá? Eu vou tentar agrupar as três aqui em uma só. Em relação ao guidance de volumes para o segundo trimestre, o meio do guidance indica uma queda de 12% tri contra tri. Isso está relacionado à maior dificuldade de aquisição de placa de terceiros no mercado doméstico, ou disponibilidade existe, mas está apenas mais cara? O Caio e o Rosito, eles completam. Se isso se deve a uma antecipação de compras em março por conta dos aumentos, ou se enxergam que a demanda real enfraqueceu mesmo? E, completando, o Thiago pergunta qual a expectativa de volumes para exportação no segundo trimestre, porque, se mantido esse ritmo de exportação, o guidance implica uma queda relevante nos volumes do mercado doméstico. Então, ele pede para explicar um pouquinho essa dinâmica. Miguel, por favor. Obrigado, Daniel, Caio e Guilherme. Né? É importante notar, a gente, no mercado interno, a gente iniciou o ano con una menor puxada, mas también fue evoluindo de forma positiva ao longo do primeiro trimestre. Nos dados relevados ontem ou dia retrasado pelo INDA, apresenta uma compra ou uma melhora de compra em março em relação a fevereiro, de um volume importante das compras dos associados do INDA, em torno de um crescimento de 17%, 18% versus o fevereiro deste ano, e alinhado um pouco ao nível de compra em relação a março do ano passado. Então, certamente, nós temos uma sazonalidade com um primeiro trimestre mais fraco, a gente poderia esperar essa continuidade da melhora sequencial ao longo do segundo trimestre no mercado interno. A gente irá acompanhar, como sempre reafirmamos no nosso call, a gente acompanha o mercado, a gente acompanhará essa melhora sequencial que a gente espera para o consumo do segundo trimestre deste ano. Lógicamente, como já falamos, a volatilidade do mercado de placa fariam que a gente pode ter uma previsão de uma redução das exportações da Usiminas em relação aos 2 trimestres anteriores, voltando a um mix de venda, mercado interno, mercado externo, muito mais parecido ao que a gente tive ao longo do primeiro semestre de 2021. Então, essa redução de guidance para o segundo trimestre está totalmente focada en una reducción de nuestras exportaciones en función de la volatilidad del precio de placa y el gap entre la placa y a BQ internacional, los precios internacionales de aço, más a gente acompañará esa expectativa de mejora secuencial do mercado interno. Obrigado, Miguel. A próxima pergunta no mesmo tema, nós temos o Daniel Sasson, do Itaú, e o Carlos de Alba, do Morgan Stanley, perguntando sobre o Alto Forno 2. O Daniel pergunta sobre a volta do Alto Forno 2 em junho. Quanto tempo vocês demorariam para fazer o ramp-up? Nas condições de preço de placa e de carvão de hoje, vocês retomariam essa operação? E o Carlos complementa por que o atraso no Forno 2, né, na recuperação do Forno 2, e quais são os problemas com a coqueria. E por que
esse religamento, né, do forno e está condicionado e não está decidido ainda nesse momento. Alberto, por favor. Ok, vamos lá. Daniel e Carlos, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Primeiro, Alto Forno 2. Né? Em relação ao Alto Forno 2, né, a gente colocou aí, ele está ficando um pouquinho além do prazo inicial estimado, né? Isso porque tomou um pouco mais de tempo do que o esperado, né, para fazer, vamos dizer assim, a manutenção, a recuperação, né, do equipamento após, né, o problema que nós tivemos no ano passado, tá? Mas nada assim que vai, né, prejudicar, né? Tanto é que o volume, o valor de capex não está alterando, é só uma questão realmente que levou um pouquinho mais de tempo, né? A chegada de alguns componentes e tudo mais, né? A gente teve algumas questões aí de supply chain aí no caminho também. Mas, enfim, sem grandes questões além do próprio atraso em termos de prazo, tá? Ele vai estar, então, pronto para operar, né? Estaria pronto para operar a partir de junho, tá? Mas o que a gente colocou, informou, né, é a questão na dependência, além da avaliação do cenário, né, na situação, a partir do momento que ele esteja disponível, da questão de coque, né? Atualmente a gente está passando, né, por um período de menor disponibilidade, né, nas nossas baterias de coque, tá? Elas estão passando por um ciclo de preservação e manutenção que faz com que a nossa produção seja menor, tá? Isso faz com que já, né, no primeiro trimestre, né, a gente teve que utilizar, né, uma parcela, né, de coque comprado, né, de coque importado na produção de aço, né, de gusa, tá? E um eventual retorno, né, do Alto Forno 2 faria com que a gente aumentasse ainda mais o percentual de coque comprado, né, para fazer a produção, né, do volume adicional de aço, né? E isso, na nossa visão, né, ainda não faz a coisa, não faz a conta fechar numa maneira interessante. Então, a gente está aguardando aqui ainda, né? Então, a recuperação, né, dessa produção das coquerias, tá? Que nesse momento ainda a gente não tem uma previsão clara, a gente está trabalhando junto com tecnologistas, né, de renome internacional, né, com 2 deles, aliás, para trabalhar no assunto, né, e tentar resolver a questão o mais rápido possível, mas ainda nesse momento a gente não tem aí uma previsão clara, né, de quando a gente vai poder voltar ao nível operacional normal, tá? Enquanto isso, né, a gente vai ter um déficit de coque que está sendo, né, adquirido no mercado, mas o retorno do Alto Forno 2 aumentaria esse déficit, né? E aí, na nossa conta, hoje, ele ainda não está compensando a gente fazer isso, tá? Então, é um pouco essa situação, tá? Então, vamos continuar trabalhando aí com, né, o Alto Forno 1 e o Alto Forno 3 em Ipatinga, até a gente ter um pouco mais de visibilidade em relação a essa questão, né, retorno, né, da normalidade das nossas coquerias. Ok? Obrigado. Obrigado, Alberto. A nossa próxima pergunta vem do Daniel Sasson, do Itaú, e ele quer saber, Alberto, sobre o Alto Forno 3. Se pensam em postergar a parada de manutenção do Alto Forno 3 no ano que vem. Acho que você já respondeu no início, mas, por favor. Não, a reforma, né, permanece como programado, né? Não tem nenhuma novidade no assunto. A próxima pergunta vem do Carlos de Alba, do Morgan Stanley, e sobre SG&A. Ele fala que as despesas com SG&A foram maiores, e o que puxou esse aumento, se foi as maiores exportações, não, se as exportações foram menores que no quarto trimestre. Qual é o nível sustentável de agora em diante? Por favor, Alberto. Bom, eu vou responder a primeira parte da pergunta, a segunda parte eu vou passar para o Miguel, tá? Carlos, em relação à questão, né, do SG&A, né, do primeiro trimestre, né,
embora o volume de exportação tenha sido um pouquinho, né, ligeiramente menor que o do quarto TRI, tá? O que aconteceu é que nós tivemos aí, principalmente em portos de destino, né, um congestionamento, né? Então, quando você tem algumas modalidades de venda que é custo e frete, né, você acaba sendo prejudicado na chegada ali, quando você tem congestionamento, né, e tem aí uma espera do navio para descarregar. Então, isso acaba onerando um pouco o nosso caso, né, o custo de vendas. Tá? Então, isso é o que aconteceu. Né, acho que teve aí uma questão um pouco de congestionamento de porto, logística, associada à logística, nas vendas do trimestre, do primeiro trimestre. Tá? Agora, em relação à sustentabilidade, acho que o Miguel pode colocar. Como já falamos, né, no segundo trimestre, a gente esperaria uma redução das nossas exportações em função das razões já comentadas, a alta volatilidade do mercado de placa a nível internacional e o gap entre os preços de placa e produto acabado. Agora, para o segundo semestre, a gente analisará, como fazemos sempre, diferentes alternativas y posibilidades de negocio, principalmente focados en nuestros mercados tradicionales. Tradicionales llámase Europa y los mercados regionales como Argentina. Obrigado, Miguel e Alberto. Nossa próxima pergunta será sobre custos e tem bastante gente interessada. O Caio e o Guilherme, do Bank of America, o Thiago Lofiego, do Bradesco, o Márcio Farid, do Goldman Sachs. Eles pedem uma indicação de como que a gente enxerga a evolução dos custos no segundo trimestre desse ano. Quando vocês esperam começar a ver um alívio no custo de placa de terceiros? E qual a dinâmica de custo de carvão que vocês esperam para os próximos trimestres? E o Márcio completa também nessa parte do carvão. Qual que é o impacto de custo do carvão nos custos do segundo e do terceiro trimestre? Por favor, Alberto. Bom, então, vamos lá. Em relação à questão, né, do custo para o próximo trimestre, a gente não dá um guidance aí, mas a questão hoje é que o que está acontecendo, né? Custos de redutores, então, carvão e coque, eles estão ainda continuam para o nosso, né? Para o nosso custo de produção, tá? Não o custo de reposição, tá? O custo de produção, eles ainda continuam subindo, né? Porque a gente está consumindo agora um estoque que foi comprado mais caro aí devido a todo o lead time, tá? E que vai ser um pouco contrabalanceado aí pelas placas que a gente negociou, né, que estão sendo utilizadas, negociou mais no quarto trimestre, início do primeiro tri, né, antes do conflito entre Rússia e Ucrânia, né, essas placas foram negociadas a um nível de preço que agora elas vão circular no nosso custo de produção aí do segundo trimestre. Então, no final, esse viés de alta dos redutores e o custo de placa, que seria mais baixo em relação aos trimestres anteriores, por causa dessa janela que foi obtida de custos menores de placa, eles vão aí meio que se contrabalancear. Então, expectativa, eu diria, por enquanto, né, no final, pode ter alguma variação ainda, mas seria de custo de produção estáveis, tá? Isso no custo de produção cash, tá? Mas, pelo menos essa é a expectativa, tá? Em relação ao custo de carvão, né? Então, como eu comentei, os redutores ainda continuam subindo, porque os custos de aquisição, que estão agora passando pelos estoques e também vão afetar o custo de produção, ainda eles continuam subindo. A gente tem uma inércia aí, né, em função dos estoques que nós temos, tá? A expectativa para os custos, vamos dizer assim, de mercado de reposição daqui para frente, ainda parece haver alguma acomodação, né? Houve aí uma redução não muito expressiva ainda, mas já havia algum viés de redução dos custos, dos preços internacionais de carvão, tá? Mas ainda está cedo para ver se isso vai ser uma tendência ou se o patamar ainda é elevado, né? Ele caiu de 600 para 550, vamos falar assim. Então, ainda está alto, né, em relação aos níveis históricos. Tá? Então, acho que é um pouco essa a visão hoje.
Obrigado, Alberto. Nossa próxima pergunta vem do Lucas Rota, uma pessoa física. Como ficaram os reajustes da siderurgia para os contratos de abril? Quanto isso vai impactar nos resultados futuros? E o Márcio Farid completa sobre preço também, Miguel, sobre realização de preço pós-aumento do automotivo no Brasil, e se podemos esperar a implementação total agora já no segundo trimestre desses aumentos. Miguel, por favor. Obrigado, Lucas. Os contratos de negociaciones fueron fechadas efectivamente hasta el final de marzo. Los contratos aplican y son válidos a partir del día 1 de abril y serán aplicados en función de esa condición, como aplicamos todos los años. Entonces, a gente poderia esperar, sim, a implementação a partir do dia 1º de abril, e os aumentos fecharam alinhados ao que a gente esperava um pouco e refletem a evolução das condições e dos custos da matéria-prima ao longo dos últimos 12 meses, lembrando que são contratos anuais a preços fixos em reais. Então, esses aumentos foram em torno entre 50% e 60% e serão implementados a partir do dia 1º de abril. Em relação ao impacto futuro, a Usiminas não divulga eventos futuros, mas o que a gente sí pode confirmar é que esses aumentos representam, ou seja, são aplicados em aproximadamente 80% das montadoras, lembrando que o 20% já foi ajustado a partir do dia 1º de janeiro, e que as vendas para o setor automotivo representam em torno de 1/3 de nossas vendas totais. Então, aí você tem informação como para fazer os próprios cálculos e previsões, né? Obrigado, Miguel. O Ricardo Monegaglia, Miguel, do Morgan Stanley, ele pergunta sobre estoques. Se poderiam dar mais detalhes sobre a estratégia comercial de reduzir estoques no primeiro TRI de 22. Vender mais que a produção, mais compra de placa? Então, por favor, Miguel. No, a verdad es que nós temos objetivados un nivel de estoque en función de nuestro nivel de actividad, ¿no? Obviamente, você puede presentar variaciones mes a mes en función de mayor o menor compra de placa, mayor o menor producción o mayor y menor recibimiento dos nuestros clientes, puxada de nuestros clientes. Entonces, nós hoje estimamos que o fechamento do primeiro trimestre estamos com estoques normalizados a nivel de planta y también observamos una normalización dos estoques no mercado. Cuando a gente analiza, por ejemplo, los resultados do INDA divulgados esta semana, a gente observa un nivel de estoque en torno de 2 meses nos asociados do INDA, cual a gente poderia definir como estoque relativamente bajo. En nuestro caso, como Alberto presentó en los resultados, estamos con un nivel de estoque en torno de 58 días de giro, o cual nos consideramos un valor razoável para nuestro nivel de actividad en cada una de nuestras usinas. Miguel, a próxima pergunta também do Ricardo, do Morgan, ele pergunta sobre preços. O nível de preço do aço no último mês do trimestre em relação à média do período, e se podia falar sobre isso, e nos dizer se esse preço inclui aumentos em comparação com o preço no começo do ano. Por favor, Miguel. O preço de março estive muito em linha ao preço médio do trimestre. A gente teve uma movimentação e ajuste ao longo do primeiro trimestre, mas os preços médios de março para o mercado interno estão em linha ao primeiro trimestre. Logicamente, a partir do conflito de Rússia e Ucrânia, a gente vem sofrendo uma pressão muito importante de custo, principalmente aumentos de matéria-prima, energia, frete, etc., que estão sendo repassados para o mercado, né? Isso, obviamente, terá um impacto nos preços para o segundo trimestre, além dos contratos das montadoras que já falamos anteriormente. Obrigado, Miguel. Alberto, agora a gente tem uma sessãozinha de alocação de capital. O Edward Santevecchi, do Bradesco, pede para falar um pouco sobre a alocação de capital e suas prioridades entre CAPEX, retorno ao acionista e liability management com algumas oportunidades. O Victor Kitzman
ele pergunta que, dada a estrutura de capital com caixa positivo, dívida alongada, vocês estão pensando em propor dividendos extraordinários para esse ano, ou referentes ao ano de 2022? E ainda sobre a alocação de capital, o Vitor Poli pergunta qual o nível de caixa e alavancagem acredita ser o ideal. Tem algo em mente para o caixa atual? Por favor, Alberto. Bom, Edward, Vitor. Bom, em relação à questão de alocação de capital, como eu já venho, né, a gente vem já conversando com vocês, não tem mudança, né, em relação à estratégia atual. Então, a política atual, né, de dividendos continua sendo mantida, então pagar os 25%, né, do lucro líquido, e a prioridade, né, do nosso caixa, da nossa geração de caixa, é efetivamente manter a questão, né, dos investimentos, né, como a gente comentou esse ano, né, tem um investimento expressivo aí, 2 bilhões e 50 para serem realizados, né, no ano, e além disso, né, e acho que é importante, né, a gente já comentou isso sobre um pouco, falando um pouco do volume de aço, mas o volume de aço reflete no nosso capital de giro, é a questão, né, da preparação, né, de estoques, né, para a reforma do Alto Forno 3, para o período de reforma. Então, esses estoques eles vão consumir, né, um caixa razoável em função do aumento do capital de giro. Lógico que esse recurso retorna depois, né, no final da parada, né, porque ao longo que o estoque for sendo consumido, mas em um primeiro momento você necessita do recurso para compor esse estoque. Então, nossa prioridade hoje está sendo o CAPEX e essa questão, né, de você financiar o capital de giro na medida do possível com recursos próprios para esse período de reforma. Passado o período de reforma, e acho que aí pode-se ter aí uma discussão, né, um pouco mais detalhada em relação, né, ao que fazer com eventuais excedentes de caixa após esse período de reforma. Mas até o término da reforma, acho que o mais importante é a gente garantir, né, o financiamento né, do capital de giro, porque é um ponto importante, né, além do CAPEX. Obrigado. Obrigado, Alberto. A gente terminou agora nossa sessão de perguntas e respostas, mas antes de passar a palavra para o Sérgio, eu gostaria de repassar os cumprimentos, Sérgio e Alberto, os cumprimentos que a gente recebeu. Várias pessoas estão fazendo seus cumprimentos. Então, a Gabriela, do Inter, está falando: Sérgio, parabéns e obrigada pela parceria. Sucesso no novo desafio. O Thiago Lofiego, do Bradesco, para o Sérgio: gostaria de parabenizar e agradecer ao Sérgio Leite pelo trabalho e parceria por todos esses anos e desejar ao Alberto boa sorte na nova cadeira. O Márcio Farid, do Goldman: boa sorte e sucesso ao Sérgio e ao Alberto nas novas posições. A Meva Duran, ela agradece e parabeniza o Sérgio Leite pelo excelente trabalho. Sucesso ao Alberto Ono na nova gestão. Então, repassados aí os cumprimentos. Sérgio, por favor, suas considerações finais. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado aí pelos cumprimentos. Tá? E como eu comentei no início, né, para mim foi um prazer imenso poder compartilhar todos os trimestres, né, nesses últimos 22 anos com vocês e nos últimos 14 anos fazendo parte da diretoria executiva da Usiminas, desde 2008. E eu queria, né, além de agradecer a cada um de vocês pela parceria e pelo apoio que a Usiminas sempre recebeu, né, eu queria também, de público, né, cumprimentar e agradecer cada um dos meus colegas de diretoria executiva dos últimos 6 anos, né, e em especial aqui ao Alberto, ao Miguel, ao Américo, ao Shimada e ao Kimura, mas também a todos aqueles que trabalharam comigo nos últimos 14 anos na diretoria executiva. E também, com a permissão de vocês, eu queria agradecer e parabenizar a cada empregado da Usiminas. Nós somos hoje 13 mil empregados, mais 12 mil parceiros que trabalham diretamente conosco, principalmente pelo trabalho que nós realizamos juntos nesses últimos 6 anos. Nada teria sido possível sem a dedicação, o comprometimento e a competência de cada empregado da Usiminas.
Gente, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Foi um prazer imenso estar juntos. E eu sigo na Uzi Minas na presidência do Conselho de Administração. Um grande abraço, muito obrigado aí. Agradecemos a participação de todos e lembramos que, em caso de dúvidas, a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Boa tarde a todos.